Oi meninas! Vamos ver quem que vai aparecer hoje pra gente fazer esse porta-jaleco, tá bom? Ele é muito bonitinho. Olha, ele tem dois bolsos aqui, um bolso plástico, tá? Então quem quiser aprender a fazer, fica aí até o final do vídeo, tá bom? Essa live está sendo transmitida na quinta-feira, tá? Dia 4 de outubro, às 2h30. Então, se você estiver vendo aí fora desse horário, a gente não tá mais ao vivo. Boa tarde, Melissa, Neide. Boa tarde, Márcia. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou compartilhar aqui lá no meu grupo, tá bom? Boa tarde, Andréia. Isso, Andréia, vamos fazer sim. É muito legal, gente. O pessoal gosta demais. Tem muita saída, tá? Oi, Carla, Flávia. Boa tarde. Todo mundo que for chegando aí, vai compartilhando, tá? Quem puder compartilhar pra mim, eu fico agradecida. Eu vou só compartilhar aqui no grupo. Oi, Sol. E já vou mostrar a peça aí pra quem chegou agora. Boa tarde, pessoal. Aninha, boa tarde, seja bem-vinda. Quem for a primeira vez, vai falando pra mim, me conta se é a primeira vez que tá aqui na página, tá? Na nossa live, da onde que é, tá bom? Eu vou adorar saber. Oi, Carla. Ah, eu também fiquei morrendo de saudade. Semana passada a gente não conseguiu fazer a live. Meu filho tá melhor, tá? Graças a Deus, o susto foi muito grande, mas já passou. Oi, Maria. Só um pouquinho, tá, gente? Eu vou só compartilhar aqui. Fica lento, o seu celular tá lento. Oi, Flávia, obrigada. Pronto. Então, gente, Camila, oi Camila, boa tarde. Edneia de São Carlos. Ana Angelina de São José dos Campos, Vanilda. Boa tarde, pessoal. Quem for chegando aí, vai compartilhando, tá? Chama as amigas. Primeira vez, primeira vez, Camila, que legal. A Neide de Diamantina, primeira vez, seja bem-vinda, Neide. Bom, gente, oi Rita. Olha aqui, Rita. Esse porta-jaleco aqui é da Rita. Encomenda dela, tá prontinha. Gente, então é assim, olha, esse aqui é o porta-jaleco com aba aqui, tá? O fecho dele aqui é com o botão tic-tac. Ele é com acabamento de viés em volta. Aí aqui ele tem um bolsinho na frente pra guardar estetoscópio, né, essas coisas. E o bolso pro jaleco mesmo é esse maior aqui, tá? Aqui também ele tem um bolsinho plástico pra colocar aqui luva descartável, termômetro, né? Essas coisas aí que enfermeira costuma carregar. Eu já fiz esse porta-jaleco pra enfermeira, pra cuidadora de idosos, veterinária, né? Esse aqui vai pra uma estudante de veterinária. Oi, Eliane, mineira, também sou mineira.
Tá bom, gente? Quem não me conhece, eu sou a Aline Rogério e eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, mineira também. Esse aqui que eu vou fazer hoje, olha, é para uma dentista. É um tecidinho todo de dentinho, todo bonitinho. Muito lindinho. Vamos dar um tempinho aí pra chegar mais alguém, esperar as meninas chegar pra gente começar. Tá bom, gente? Aí, quem que vai fazer? Eu quero ver todo mundo fazer, viu? É muito legal, eu fico muito contente quando a gente faz assim um passo a passo e as meninas fazem, gostam, corre atrás, assiste aí, acompanha o passo a passo pra estar fazendo. Oi, Andréia, isso. É isso aí, gente. Faculdade é onde tem assim, né? Aglomerada ali, quem faz a faculdade de medicina, de enfermagem, né? Tem mesmo curso, cuidador de idosos, tem a veterinária, né? Ah, André, São João do Bavis realmente é bem pertinho, pertinho aqui. Tem também esteticista, né? Que elas usam aí jaleco, máscara, então é uma opção aí que dá pra muita gente. Sem contar, gente, que tá chegando o dia dos professores. Nesse tamanho cabe certinho aqui um caderno grande. É uma opção, né? Cabe caderno, aqui dá pra pôr caneta, né? Guarda as coisinhas aqui, é uma opção também. Aí tem a alcinha assim, ele fica bem fininho, tá vendo? Bem legal de estar carregando. Ah, só sem abas. Travou, Carla? Gente, tá travando? Como é que tá? Fala pra mim, por favor. Se a transmissão tá boa, se tá travando. Tá? Se dá uma travadinha, vocês esperem aí, porque provavelmente volta. É, Sandra. É muito, muito legal, viu? Tá bom, Flávia? Ah, então tá bom. Isso, dentista. É lindo esse tecido aqui de dentista. Eliane, né? Esse aqui na loja eu compro aqui na minha cidade mesmo e ele parece preto, mas o fundo dele é um azul marinho. Ele tinha no azul claro, no amarelo e no rosa. O fundo dele com a mesma estampinha. Aí muda a cor da bermudinha. Tinha de várias cores. Tá bom? Muito legal esse tecido aqui. Eu fiz semana passada um pra veterinária. Era um tecido todo cheio de patinha. Todo cheio de patinha. Eu fiz um também pra veterinária, acho que foi pra Rita mesmo. Era cheio de cachorrinho. Então é legal porque hoje em dia tem esses tecidos temáticos, então dá. Aqui na minha cidade só não tem aquele de medicina, que tem os termômetros pequenininhos, estetoscópio. Aqui não tem. Eu sei que pelos sites aí tem, eu acho ele lindo. Oi, Liciene. Obrigada. Eliane, essa aqui eu compro aqui na minha cidade, em Poços de Caldas, na loja Salvador, tá bom? Quem for de Poços de Caldas aí, pode estar indo lá na loja Salvador, da Rua Assis. Viu? O atendimento de lá é ótimo, os vendedores são muito atenciosos. Eu compro lá há muito tempo, na verdade. Minha mãe compra lá desde que a loja abriu. Minha mãe é aí costureira e artesã, 35 anos já. Então é uma loja muito boa aqui na cidade, viu? Oi, Giza, seja bem-vinda, tá bom? Gente, quem for chegando aí, por favor, puder compartilhar, tá? Chamar as amigas, para as colegas também poderem aí ver esse passo a passo. Carla, já vou falar sobre o valor já. Vamos falar já, porque senão aí no decorrer da live eu acabo esquecendo, né? Gente, eu vendo essa peça a R$55, tá? Isso com um tricoline normal. Varei aqui, esses eu pago aqui na cidade de R$15,90 a R$19,90, tá bom? Agora, se você for usar aí um tecido
importado, né? Um tecido digital, ou até mesmo um tricoline que passe aí de R$25,90, aqui na minha cidade varia muito. Tem desde R$11,90 até R$25,90, R$30,90. Então, eu acredito que esse valor vai depender muito do preço que vocês pagarem no tecido, na manta, tá? Que ele vai manta por dentro, no viés. Então, assim, é o que eu cobro, mas não quer dizer que é. Oi, Maria! Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito contente que você goste, tá bom? Karina, seja bem-vinda. Então é isso, gente. A respeito do preço, a minha sugestão, que é o que eu cobro, é R$55, tá? Só que o preço depende muito, depende dos detalhes, que nem esse daqui eu não quitei. Eu fiz uma telacê simples, que é uma coisa que já leva um pouco mais de tempo, né? Tem que ver o preço que vocês vão pagar aí nos materiais, tá bom? Se o acesso para comprar o material é fácil. Às vezes tem gente aí que mora em cidade que não tem um acesso legal para tecido, tem que estar pedindo da internet, né? Pagar frete, tudo. Então, tudo isso aí vocês têm que contar, tá? Para não ficar, ah lá, R$25, né, Sol? Aqui é essa faixa que eu te falei. De R$11,90, R$14,90 é os que eu costumo comprar de poá, entendeu? Esse aqui foi R$16,90. Não é um preço, o preço tá ótimo, tá? De boa qualidade. Oi, Elisa, primeira vez, seja bem-vinda então. Oi, Rita, seja bem-vinda. Tá bom, gente? Então a questão de valor é isso, tá? Tá bom, Carla? Vai depender muito aí, Carla. Se você tiver aí ainda, quiser contar pra gente quanto que você paga aí no tecido, na sua cidade, na manta. A manta R2 aqui na minha cidade é um preço mais caro, mais alto. Isso, Karina, exatamente. É isso mesmo. A gente tem que estar comprando aí pela internet e o frete tá caro. Gente, até o final do ano passado, a gente não, pelo menos eu aqui, o frete aqui pra minha cidade não era tão caro. E agora, R$26,90, né? É isso aí. Tá barato, é. Só que é assim, Luciana, que nem eu tô falando. É uma variação, tá? Tem tecidos. Tem tecido aqui, ó, por exemplo, esse daqui. Deixa eu pegar aqui, vai cair tudo. Olha, esse tecido, eu uso muito ele. Ele é lindo, lindo, lindo. Tá vendo? Eu uso muito, muito. O pessoal adora. Esse tecido aqui, eu já paguei ele R$26,90. E é um que eu uso bastante. Entendeu? Então a variação é grande, mas tem a opção aí dos mais baratos. Esse aqui, a estampa dele é maravilhosa e ele é um dos mais caros. O mais caro aqui é isso. R$26,90, R$29,90. Não passa disso. A não ser que seja um tecido digital, né? Tecido digital aqui é R$56,90. Já vai lá em cima. Então por isso que eu tô falando. Se for usar um tecido digital, tem que cobrar mais caro, gente, porque ele é muito mais caro. 19, e eu sou ali aqui em Poços de Caldas também é esse preço, tá? É o mesmo preço. A manta R2 eu compro aqui às vezes, mas eu costumo pedir também porque é bem caro, a gente usa muito, né? Então é isso, gente. Vamos começar? Quem for chegando depois aí, o vídeo vai ficar gravado aqui na página, tá bom? Lembrando que a gente tá ao vivo na quinta-feira, né? O vídeo começou às 2h30, tá bom? Na quinta-feira, dia 4 de outubro. Se você estiver vendo fora desse horário, fora dessa data, não estamos mais ao vivo, tá? Porque às vezes depois o pessoal fica lá falando oi, pedindo pra mim falar oi, mandar beijo, mas aqui às vezes não tá mais ao vivo, não dá, tá bom? R$24,90, André, olha só, é muita diferença. Aqui é caro, o digital é caro. Oi, Marta. Gislaine, seja bem-vinda, todo mundo que for chegando, tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá? Essa live era pra ter sido na semana passada. Eu tinha marcado, tinha preparado tudo pra ser na quinta-feira passada, mas eu tive aí um incidente com meu filho. Quem tá lá no grupo aí viu que eu postei lá, tá bom? Aí ficou realmente muito complicado.
Meu filho mais velho fez uma arte muito danada semana passada, colocou um negócio no nariz e foi aquela correria, então acabou não tendo live, tá? Ô, Andresa, eu compro na Ponto X, tá? Das Beltranas, tá bom? Quem quiser procurar aí no Face, eu já comprei dela, tá? Eu já comprei desses dois. Tem uma outra também que eu comprei uma vez, se eu não me engano é Lu Aviamentos. Eu já comprei no começo do ano, muito bom, tá bom? Vou mostrar. Olha só, gente, a peça é essa daqui, é um porta-jaleco, tá bom? Com alcinha. Tá parecendo que ele tá torto, mas não tá, porque meu celular tá assim, sabe? Eu tenho que segurar assim, ó, assim ele tá retinho, tá bom? Ele é com aba, botãozinho tic-tac. Aqui, Agnes, tô mostrando agora, tá? É um porta-jaleco, tá bom? Com aba, eu coloquei um botão tic-tac, pode colocar botão de imã também, tá bom? Ele tem um bolso aqui pra colocar estetoscópio, as coisas assim que... toquinha, né? Aqui vai o jaleco e aqui na aba tem um bolso transparente pra colocar aqui luva descartável, termômetro, tá bom? Isso, na Ponto X, é isso aí, na Ponto X. Eu também comprei de unicórnio. No começo do ano tava aquela moda, aquela tendência, aquele desespero do povo por tecido de unicórnio. Eu comprei os meus lá. Demorou muito pra chegar aqui na minha cidade, sabe? Porque costuma ser atrasado, né? Lança a moda lá e aí demora pra chegar. Então, eu tive que comprar. Boa tarde, Camila, seja bem-vinda. Aí, Maria, tá aqui ela aberta, olha, tá? Ela é assim, ó, tá bom? Dois bolsinhos. Gente, vamos começar então, porque eu não sei se vai ser demorado, pra não ficar muito cansativo, minha bateria do celular também não acabar, né? Oi, Gislaine, seja bem-vinda. Jaqueline, é bonita mesmo, bonita e tem uma saída, viu, gente? Pode fazer que é venda na certa, viu, pessoal? Eu fiz o meu primeiro, na verdade, na semana retrasada. Quem me acompanha aí no Facebook viu. O primeiro que eu fiz foi um preto de patinha, assim, de cachorrinho. Foi o primeiro que eu fiz, eu postei, o pessoal já perguntando, pedindo pra mim ensinar, né? E os clientes que viram também, todo mundo adorou, todo mundo. Muita gente tá pedindo, eu tenho ainda vários pra fazer. Eu sou de Poços de Caldas, viu, Helena? Minas Gerais aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou descer um pouquinho aqui minha câmera, meu celular. Primeiro eu vou contar pra vocês. Gente, as medidas tá aqui na descrição da live, tá bom? Quem faz parte lá do meu grupo também tem lá no arquivo do grupo. Quem não faz parte, o link tá aqui na descrição. Clica lá pra poder fazer parte do grupo, tá bom? Então é o seguinte, a parte lá que tá descrita como parte principal é essa daqui, tá? O que eu fiz? Eu peguei as duas partes de tecido e estruturei na manta R2, olha, tá dos dois lados, tá bom? Tem até um pedaço de linha aqui junto. Tá dos dois lados. Eu estruturei, isso eu já adiantei pra não ficar muito longa, tá bom? Andressa, não são moldes, são medidas, tá, minha querida? Já tá aqui na descrição. O que eu fiz? Eu passei uma costura em toda a volta, lembrando que aqui na aba eu dei uma pequena arredondada. Eu usei aqui essa régua escolar, peguei do meu filho mesmo, essa régua, mas quem não tiver essa régua é do mesmo tamanho de um CD, tá bom? Aí vocês colocam aqui assim e arredonda a ponta, tá? Luciana, não são moldes, minha querida, são tudo medidas, tá? E as medidas estão aqui na descrição da live, tá bom? Oi, Rosângela, seja bem-vinda. Depois que eu fiz isso, então, gente, estruturei o tecido dos dois lados, tá? Arredondei as pontas, passei uma costura em volta para segurar. É opcional. Eu passei nem é uma telacê, coloquei só umas costuras, não sei se tá dando pra ver. Tá vendo? É só na hora que a pessoa for lavar. Essa costura, gente, eu usei a minha régua. Essa régua escolar dá o tamanho certinho aqui, tá? Ó, tá bom? Eu costumo usar essa caneta pra me riscar pra fazer o matelacê ou essas costuras, tá? Só que como meu tecido era muito escuro, eu usei sabonete. Sabe aquele sabonete que ele vai ficando fininho, fininho?
no banheiro, na hora de jogar fora, não joga fora não, tá bom? Guarda, deixa ele secar, aquilo lá é ótimo. Oi, Rosana, seja bem-vinda, minha querida. Luciana, tá? Aquele sabonete no restinho, ele bem sequinho, ele é ótimo para riscar tecido escuro, tá bom? Eu faço o meu matelacê assim. Eu coloco a régua e vou riscando, tá bom? Então eu já fiz isso na parte principal, tá? Fiz isso no meu bolso de número 2. Na descrição tá marcado bolso número 1 e bolso número 2. No bolso número 2 eu coloquei também tecido de cá eu coloquei tecido, mas eu coloquei um tecido branco. E a manta R1 no meio, tá? E fiz a mesma coisa, passei a costurinha lá, ó. Tá vendo? Lembrando que essa minha costura, a distância que eu dei aqui é de uma régua escolar, tá? Tá travando, Aninha? Gente, fala pra mim se tá travando, por favor. Senão eu vou ter que sair e reiniciar o roteador. Fala pra mim se tá dando pra entender, se tá dando pra acompanhar, por favor, tá? Vou esperar aí alguém me falar se a transmissão tá boa ou se tá travando muito. Tá bom, Rosana? Então tá bom. Eu acho que aí às vezes eu não sei o que pode estar acontecendo. Tá? Então tá bom. Gente, as medidas tá aqui na descrição da live, tá? Em cima do vídeo aqui. E também tem lá no meu grupo, tá? Então voltando aqui, o bolso 2 eu também coloquei manta R1. Por que eu coloquei R1 nesse? Pra não ficar um sanduíche muito grosso na hora de costurar, tá? Esse é o bolso 2. O bolso 1, ele é um pouquinho maior. Esse eu fiz de um tecido diferente para dar uma diferencinha, tá? Ele eu coloquei tecido de um lado e aqui atrás eu coloquei entretela, tá bom? Essa entretela, ela é resinada e a gente passa com ferro e gruda bem, ela tem uma estrutura. A gente compra como entretela de colarinho, tá? Mas quem não tiver essa entretela pode usar o TNT, aquele mais grossinho. Pode usar a manta R1 também, tá bom? É opcional. Eu quis colocar esse na entretela para não ficar tudo muito grosso na hora de colocar o viés, tá bom? Bom, então é isso aqui. Aqui o plástico cristal pra gente fazer o bolsinho. Aqui a minha alça, tá? Como é que eu fiz com a alça? Ela tava assim, o corte que vocês vão fazer ele é assim, e eu passei o ferro. Eu dobrei no meio, passei o ferro, depois eu abri, fechei as duas extremidades assim e passei o ferro. E depois eu fiz assim, passei o ferro e ele ficou assim, tá? E aí eu cortei uma tirinha que seja assim um pouquinho menor, de manta R1 pra mim colocar aqui no meio pra não ficar muito mole, tá? A gente vai usar também... Eu vou usar o viés, esse industrializado mesmo. Carla, a diferença, a manta R2, ela é mais firme e ela é resinada dos dois lados. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você colocar o tecido e passar o ferro sobre o tecido, ali naquela manta, ela vai grudar, ela vai aderir ali. E a R2, ela tem esse processo, ela faz isso dos dois lados, tá bom? Já a R1, ela faz isso, ela é mais molinha, ela não é tão firme, e ela tem essa resina que gruda com o ferro apenas de um lado. Do outro lado, ela é fofinha, tem uns pelinhos, tá bom? Essa aqui é a diferença, tá? A gente usa bastante as duas aí. Pra fazer o acabamento dos bolsos, a beiradinha aqui em cima, eu vou usar o viés mesmo. Deixa eu cortar aqui. Para esse bolso de número 1, eu vou usar um viés industrializado mesmo, na cor azul, porque aí vai ficar bonitinho aqui. Entendeu? Já nesse bolso aqui, eu fiz um viés com tecido, combinando com o outro bolso, para ficar bem bonitinho. Esse viés eu fiz do mesmo esquema da alça.
Deixa eu ver aqui, que esse aqui eu não coloquei a medida, deixa eu ver. Esse viés, o tamanho dele é 30 por 7, tá? 30 por 7. Aí quando a gente cortar, ele vai estar assim. Aí a gente vai lá no ferro, vamos dobrar ele no meio, passar o ferro, vamos abrir e dobrar as duas extremidades assim, olha. Tá? Passa o ferro novamente e aí dobra no meio, encontrando aqui, passando o ferro. Aí você fez assim esse viés. Esse eu fiz, que eu vou colocar no zíper e nesse bolso aqui, número 2, para poder dar um detalhe, tá bom? Bom, gente, então é isso. Acho que deu para entender. Eu espero que esteja dando para entender, tá? Se não deu, pode deixar aí um comentário. Se eu não conseguir responder agora, depois eu olho todos os comentários e eu respondo, tá bom? Por quê? Agora eu vou baixar aqui o celular, pode ser que os comentários passem e eu não veja, tá bom? Vamos baixar aqui. Lembrando aí que ainda não compartilhou, tá? Compartilha aí pra gente. Aí contem pra mim, tá dando pra ver? Vou baixar aqui pra mim ver os comentários. Tá? Tá bom assim? Eu abaixo mais, levanto, fala pra mim, fazendo favor, viu, gente? Teve alguém aí que tá mandando um tanto de coração, adoro, pode mandar. Quem tá gostando aí, quem tá ansioso pra fazer a peça, curte, manda os coraçãozinhos subindo, que é muito legal. Tá bom? Compartilha, tá? Quem for administradora de algum grupo e que puder compartilhar a live, pode compartilhar, por favor. Tomando cuidado que tem muitos grupos aí que não são aceitos, tá bom? Vamos respeitar, lembrando aí de respeitar as regras. Oi, Karine, tá dando? Tá legal? Então tá bom. Vamos lá, gente. Eu vou ligar a minha máquina. Essa bichinha aqui é muito barulhenta. Eu espero que não atrapalhe, tá? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar os meus 2 bolsos já estruturado aqui e eu vou colocar um viés aqui na beiradinha. Como que eu gosto de colocar esse viés? Eu faço ele assim, olha. Meu viés está aberto aqui. Eu dou uma vincada nele no meio e eu vou abraçar aqui a beiradinha. Tá vendo? E aí eu vou passar uma costura aqui. Tá fazendo muito barulho, gente, a máquina? Conta pra mim aí. Já perdi minha tesoura. Daniela, essa máquina aqui industrial, ela é mecânica, ela é da Sunspection, tá? Eu tenho também uma digital da Singer. Olha só, gente, ficou assim o meu viés aqui no bolso, tá bom? Tá? Esse é o bolso 1, agora eu vou passar aqui e fazer a mesma coisa no bolso 2. Nesse bolso 2 eu vou colocar aquele viés que eu expliquei pra vocês que eu fiz de tecido. Tá sem barulho? Que bom! Olha lá como que ficou. Tá? Eu vou passar mais uma costurinha. Esse que é de tecido, eu vou passar mais uma costurinha aqui em cima, porque o tecido ele fica mais soltinho do que o viés industrializado.
Daniela, é isso que eu te falei. É uma máquina industrial mecânica, ela é assim, não tem nada de motor, direct drive, controlador de velocidade, nada, mas ela é muito boa, tá? Ela é ótima, aguenta qualquer tipo de costura, boa mesmo. Bom, então aqui ficou assim, já tá os meus 2 bolsos, então, prontos e com viés, tá? Oi, Lia, seja muito bem-vinda. Vou mostrar a peça pronta, gente. Tem quem tá chegando aí agora, eu não sei se dá pra ver, porque minha câmera tá muito perto, muito perto. Deixa eu levantar aqui. Levantar aqui pra mostrar a peça pra quem não viu, ó. É um porta-jaleco, tá bom? Com alcinha aqui. Ô Marta, eu costumo colocar no YouTube sim, mas vai provavelmente amanhã ou semana que vem pra gente editar, tá bom? E ele vai ficar gravado aqui na página também. Ó, ele é assim, tem 2 bolsinhos, que são esses 2 bolsos que a gente acabou de fazer, tá? E tem o bolso plástico que a gente vai fazer agora, tá bom? Então esses 2 bolsos que eu fiz são esses 2 aqui. Que legal, Luciano, o maridão também gosta de costurar. Que legal, aqui meu marido ele me apoia muito também. Tá? Ele me ajuda bastante a costurar, ele não se arriscou ainda não, mas ele me ajuda bastante. Deixa eu baixar aqui de novo. Agora eu baixei demais. Aí, que eu fui mexer. Agora o meu plástico tá aqui. Eu vou passar um viés aqui também, ó. Tá bom? Olha, coloquei o viés aqui no plástico cristal, tá? Esse aqui é 0,20, tá bom? Ele é grossinho, mas não é o mais grosso. Mas ele também não é o fininho, não, tá? Coloquei aqui. Agora eu vou colocar o outro viés no zíper. Aqui eu tô usando um zíper de metro, número 5, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu outro viés que eu fiz aqui de tecido. Zoraia, as medidas tá aqui na descrição da live, tá bom? E eu vou abraçar o meu viés aqui e vou passar uma costurinha aqui, tá? Se você quiser uma costurinha bem rente, é legal você usar aí o pezinho próprio pra pôr zíper. Eu não vou usar, mas ele fica mais longe, tá? Então se você quer o acabamento bem rente com zíper, você precisa usar um pezinho de zíper. Boa tarde para quem tá chegando, já passamos de 100 pessoas aí, muito legal. Olha, então meu zíper ficou assim com o viés, tá bom? Agora eu vou unir aqui o plástico no zíper. Eu vou colocar esse viés sobre essa parte do zíper aqui, tá? E vou passar outra costurinha aqui. Boa tarde, Marisa.
Bom, gente, então ficou assim, olha. Tá bom? Agora eu vou colocar o cursor. Como é que eu vou colocar o cursor? Pra quem nunca colocou, olha, eu abri um pouquinho aqui. Cláudio! Oi, Cláudio, deixa eu ver o que o Cláudio falou aqui. Que legal, Cláudio, que você está assistindo. Seja muito bem-vindo, viu, Cláudio? Viu, meninas? Temos um homem aí. Ai, gente, meu vizinho ligou a furadeira. Vocês estão ouvindo? Brincadeira, viu? Vamos continuar. Aí eu abri um pouquinho aqui o zíper. Matheus, vem aqui um pouquinho, por favor. Eu vou cortar essa pontinha aqui. Pergunta pro Márcio se é ele que tá fazendo esse barulho. Fala pra ele esperar eu terminar aqui, fazendo um favor. Fala pra vovó. Aí, olha, eu vou colocar uma pontinha do meu zíper aqui. Vamos ver se eu vou conseguir aqui nessa posição. E aí eu coloco a outra pontinha aqui. Faz sim, Cláudio. Faz que eu quero ver. E se você postar, eu vou compartilhar. Porque é muito legal ter um colega aí no meio da... Se bem que hoje em dia os rapazes estão chegando com tudo, né? Muito legal. Eu fico muito contente. Olha só, coloquei o zíper, tá? Agora, gente, eu vou colocar os bolsos aqui. Bom, então primeiro eu vou colocar o meu bolso 1, que é o bolso maior. Era ele? Vem cá um pouquinho. Era ele que tá mexendo? Era o bolso que eu tinha pra fazer o negócio. Bom, gente, então eu vou fazer assim, olha. Aqui tá a parte arredondada, que é a aba, tá? Eu vou colocar o meu bolso maior, coloco ele bem rente aqui embaixo. Vocês me desculpem, gente, estão mexendo com a furadeira aqui. Se atrapalhar, vocês me perdoem, mas é complicado, né? E aí vocês vão colocar o bolso 2 assim, ó. Eu vou ajeitar ele bem aqui com o alfinete, depois eu mostro, pra ficar mais fácil. Vou desligar a máquina aqui um pouquinho, porque junto o barulho da máquina também, aí fica difícil, né? Bom, gente, então assim, ó. Eu alfinetei aqui, então, o bolso maior, na frente o bolso menor, tá? Alfinetei tudo aqui. Eu vou passar uma costurinha aqui, olha, toda a volta pra segurar esses bolsos.
Bom, então eu passei aqui a costura para segurar os bolsos, tá? Olha, ficou já assim. Gente, tá dando pra ver? Eu tô com a impressão que tá tão ruim a posição. Agora eu vou colocar aqui. Ai, Camila, obrigada. Muito obrigada mesmo, eu fico muito contente. É uma satisfação enorme poder passar um pouquinho, sabe, passar pra frente, né? Eu fico contente porque eu tenho várias colegas costureiras lá no meu perfil do Facebook e quando eu posto uma coisa diferente, elas logo pedem pra gente ensinar e aí a gente empenha em fazer isso, porque é muito legal, tá bom? Muito obrigada mesmo. Agora eu vou colocar o bolso plástico aqui. Eu vou posicionar ele assim, olha. O meu, ele vai sobrar um pouco, porque eu já passei o tamanho um pouquinho maior, pra na hora que a gente costurar com tranquilidade, tá? E não ter problema aí dele faltar pra dentro aqui. Pode sim, Luciana, pode fazer transparente, é opcional, tá? Vai ficar muito legal também. Viu? Fazer esse bolso aqui no cristal, pode sim, tá? Oi, Cristiane, seja bem-vinda, viu? Vai ficar gravada aí a aula para você assistir desde o começo depois. Então, gente, vai sobrar um pouquinho aqui, tá? Deixe sobrando assim um pouquinho, viu? Um dedo, tá bom? Não coloque muito rente, porque senão vai atrapalhar aqui na colocação da alça e tudo mais. Eu vou deixar aqui sobrando um pouquinho, ele vai sobrar um pouco nas laterais, tá? Eu vou alfinetar aqui para mostrar para vocês. Então é isso, gente, ó, alfinetei tudo, coloquei 2 alfinetes bem aqui na beiradinha pra depois não ficar aquele buraco aqui no meio. Não coloque alfinete aqui no meio do bolso não, tá? Porque o plástico ele fura e depois ele não volta no lugar, vai ficar aquele buraquinho. E alfinetei aqui, olha, tá? Agora o que eu vou fazer? Aqui, olha, tá aberto, eu vou passar uma costura aqui, tá? Bem aqui pra segurar. Deixa eu explicar uma coisa agora nesse momento. Como eu fiz uma telacê na minha parte principal, unindo já as duas partes de tecido, essa costura que eu vou passar aqui no zíper, ela vai aparecer do lado de fora, tá? Não tem problema, não fica feio, desde que você use uma linha da mesma cor do tecido, porque se eu costurar esse viés aqui nesse tecido azul com uma linha vermelha, ele vai aparecer muito. Agora sem, quer ver? Deixa eu mostrar nesse pronto. Olha aqui a costura onde que ela fica, tá vendo? Essa costura, ela vai formar certinho a dobrinha aqui, é onde a gente vai colocar a alça. E aí ele fica assim, ó. Tá? Ele precisa ficar assim, porque depois que a pessoa colocar as coisas aqui dentro, se ele ficar muito esticadinho, ele vai ficar feio e ele não fecha direito, tá bom? Carla, vamos lá falar do plástico. Carla, eu vou passar esse viés, vou costurar esse viés e já vou falar da costura no plástico, tá bom? Espera aí só um pouquinho. Ó, passei a costura aqui então, tá? Agora o bolso ele tá fechado aqui, mas a gente precisa fechar essa parte. Vamos falar sobre o plástico então. Bom, gente, como eu tô costurando aqui numa máquina industrial, existe o pezinho. Quer ver? Eu vou pegar o pezinho que eu uso na máquina doméstica, só um minutinho. Bom, gente,
Na minha máquina doméstica, quando eu vou costurar o plástico cristal, eu uso esse pé calcador aqui e ela costura tranquilamente, porque aqui, olha, ela tem uma roletinha que ela vira, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Então ela costura tranquilo, tá? Quem não tem isso aqui, como eu vou fazer aqui nessa máquina, eu não tenho esse pezinho pra máquina industrial. Eu vou fazer uma costura desse lado aqui, tá? Pode agarrar um pouquinho o plástico nos dentinhos aqui embaixo? Agarra, mas você vai puxando com a mão assim, ó. Costura tranquilo, tá bom? Ou você pode também, eu já fiz isso, passar um pouquinho de óleo de máquina, mas dependendo do tecido, às vezes pode transpassar pra cá e manchar, né? Então por isso que eu gosto de fazer do lado de cá a costura, ou passar um pouquinho de talco. Aí dá pra você costurar, tá? A telinha também, Jaqueline, telinha fica muito legal. Passar hidratante, a La Sol tá falando pra gente, tá? Pra deslizar mais rápido, passar um hidratante, uma coisinha que não manche o tecido, tá bom? Não deixe um cheiro muito forte, porque às vezes a gente não sabe se a cliente vai ser alérgica, né? Prestar atenção a isso. Eu vou fazer a minha costura, então, do lado de cá, tá bom? Eu vou começar aqui em cima, onde coloquei o zíper. Eu vou dar um retrocesso bem em cima do zíper. Não esqueçam de retrocesso, tá? Porque senão aí depois que a peça estiver pronta, a pessoa vai ficar ali abrindo e fechando o zíper. Pode acontecer de estragar esse zíper, tá bom? Aí eu vou costurar bem devagarzinho, pra não agarrar aqui o plástico. Lembrando de tirar o alfinete aqui de baixo, senão vai quebrar a agulha e estragar a máquina. Termina com retrocesso em cima do zíper de novo, tá? Isso. Passar óleo, é isso aí, gente, é isso aí. A gente tem a dica aí, cada uma faz de um jeito. Então eu costurei e ficou assim, ó. Tá? Tá vendo? A gente costura direitinho, ele não faz assim com plástico, ele não fica enrugado, tá? Mas tudo é questão de jeito, tá bom? Agora eu vou cortar todo o excesso aqui que ficou em volta, tá bom? Eu tô usando a agulha 16, viu, Sol? Lembrando, gente, pra cortar plástico, zíper, usa uma tesoura aí que não seja a tesoura boa de cortar tecido, tá bom? Apenas de segurança, Ninha, não é um pé de máquina não, senão na hora que você for refilar, você vai tirar muito, tá? E a gente não quer que tira muito, não vai diminuir muito a medida, tá? Então é só uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Bom, agora, antes da gente passar o viés em toda a volta, a gente vai conferir se ele tá retinho. Primeiro vamos olhar, a olho tá tudo reto, mas é bom conferir com a régua. Façam isso, gente, façam isso, porque senão depois que a peça já estiver pronta, já com viés, e você reparar que ficou torto, é muito triste, porque ou você tem que desmanchar tudo, ou fazer outro, né? Então a minha peça aqui tá finalizando embaixo com 29 centímetros, tá? E em cima também. Vamos ver aqui no meio. Também 29. Lembrando que o tamanho inicial era 30, então vocês estão vendo que acabou pegando, tirando bem pouquinho de cada lado, tá?
Então a minha aqui tá reta, mas vocês não esqueçam de fazer isso pra ver se tá tudo retinho aí, tá bom? Isso, Sueli, faz sim, não esquece, gente. Quem quiser, posta aqui pra mim ver, porque eu adoro ver. Isso é um estímulo muito grande pra gente fazer mais aula, desenvolver mais coisa legal aí pra passar pra vocês. É muito legal quando a gente ensina e o pessoal faz e mostra, fala, olha, eu fiz, né? Se tiver alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que não deu pra entender, pode perguntar, tá? Por isso que eu peço para entrar lá no grupo, viu, gente? O link do grupo tá aqui em cima na descrição da live. Entra no grupo, quem tiver dúvida faz um post lá no grupo, porque toda a publicação do grupo passa pela minha autorização. Então eu vou ver o post, todo mundo que publicar eu vou ver. Então se tiver alguma dúvida pode escrever lá, tá? Vou beber um pouquinho de água, que eu tô com a garganta seca. Bom, gente, conferi as minhas medidas, tá tudo certinho. Lembrando de deixar o zíper, o cursor bem aqui no meio para na hora que passar o viés, não pegar ele, não deixa nas beiradinhas não, tá bom? Eu tô usando aqui um viés industrial do mais largo, tá? Pra quem não conhece, ele é assim, olha, ele tem duas beiradinhas. Ele é um aviamento bem encorpadinho, tá? Ele é bem legal de trabalhar. Esse aqui é o viés. E a gente vai usar ele pra fazer o acabamento, tá bom? Como que eu vou começar? Eu espero que dê pra entender, tá? A colocação do viés. Cláudia, a próxima live, se tudo der certo, se não houver nenhum imprevisto, se meu filho não fizer arte de novo, porque semana passada ele fez arte, tive que correr com ele pro hospital, não consegui fazer a live. Vai ser na próxima quinta-feira, tá bom, Cláudio? É toda quinta-feira. Tem quinta-feira que não dá, às vezes a internet tá ruim, às vezes, nem na semana passada meu menino fez uma arte danada, colocou um negócio no nariz, tivemos que correr pro hospital com ele. Isso foi na quarta-feira. Dormimos no hospital. E aí não deu pra fazer. Bom, gente, quem não conseguir ver direito a aplicação do viés, aqui na minha página tem um vídeo bem simples lá, mas dá pra entender, tá bem de pertinho como que eu coloco esse viés, tá bom? É só entrar na página, vai lá nos arquivos de vídeos, lá tá escrito lá a colocação de viés, tá? Que lá dá pra entender direitinho. Como que eu vou começar? Eu vou abrir um dos lados do meu viés aqui, só um lado, aqui fica fechado, e eu vou dobrar a pontinha. Aqui eu tô no lado de dentro, tá bom? Eu vou colocar por dentro. Aqui a minha beirada do viés tem que estar bem rente com a peça. Vou começar aqui, vou fazer um retrocesso e eu vou costurar toda a volta. A minha costura vai ser bem na marca aonde eu abri o viés. Tem uma marquinha aqui, um vinco. Eu vou costurar bem em cima dessa marquinha, tá? Chegando aqui na beiradinha, não sei se vai dar pra ver, mas eu vou levantar o meu pezinho e eu vou fazer esse movimento. Eu vou virar o meu viés pra cá e depois eu vou voltar ele pra cá, tá? Quem não conseguir ver direito, vai ali na página depois e vê o vídeo da colocação do viés.
Maria Rita, eu também sou de Poços de Caldas, tá? Também sou mineira de Poços de Caldas. Jaqueline de Poços de Caldas também. Bastante gente aqui de Poços de Caldas. Bom, gente, aqui eu coloquei o viés na parte de dentro, vou mostrar pra vocês, ó. Na voltinha, tá? Tá vendo? Ele fica bem aqui na beiradinha. E aqui na quininha ele vai ficar assim, ó. Tá bom? Ó. Quem quiser entender mais detalhada a colocação desse viés, não esquece, eu tenho registrado aqui na página, tá? É só ir lá no arquivo dos vídeos que lá tem colocação de viés, dá pra entender bem direitinho, tá bom? Agora eu vou virar todo esse viés pro lado de cá. Aqui tá sobrando muito tecido, eu vou tirar um pouquinho. Nossa, deixa eu ver a bateria do meu celular. Ainda dá. Pra não cair. Virei tudo, agora eu vou rebater essa costura. Vou fazer assim, olha. Eu vou dobrar esse viés e vou vir costurando ele bem na beiradinha. Lembrando do que? Não vim com ele muito pra dentro assim, olha. Porque senão a costura vai aparecer do lado de cá e a gente não quer, tá? Então, qual que é o conselho que eu tenho pra vocês? Aqui tem, marca bem a costura da onde eu coloquei o viés do lado de cá. Então, eu vou dobrar ele assim e vou colocar o viés bem em cima dessa costura aqui. E aí eu vou costurar ele sempre seguindo a costura de baixo. Porque aí ele vai ficar na posição certa que eu preciso pra não aparecer muito a linha do lado de cá, tá? A linha tem que aparecer bem assim na beiradinha. Às vezes acaba saindo um pouco, mas a gente quer que não saia, né? Ah, Jaqueline, ela só diz, desculpa, entendi errado. Vamos lá, então. Desculpa, viu, Jaqueline, porque eu não tô vendo direito. Ele é o mais largo, Inês. Deixa eu ver aqui. É de 2 centímetros esse viés. Essa hora tenha paciência, não adianta fazer com pressa, tá? O viés, ele é bem complicadinho da gente colocar, mas não deixa de ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Só precisa ter calma, fazer devagar, tá bom? Que no final dá tudo certo. Vou colocar depois a alça. Já a gente vai colocar.
Bom, vamos lá então. Do lado de cá, o viés ficou assim, ó. Agora, eu vou mostrar aqui do lado que eu rebati. Olha, a costura tá do lado de dentro do viés, tá vendo? Ela não pode pegar aqui no tecido, porque senão fica feio, tá? E aí tá quase pronto. Agora a gente vai colocar a alça, tá bom? Na verdade, vamos fazer a alça, porque eu não fiz a alça ainda. A alça ela era um tecido assim, o corte que tá descrito, tá? Vocês vão dobrar no meio, passar o ferro. Aí vocês abrem e vamos dobrar as duas extremidades encontrando aqui no meio e passa o ferro de novo. Depois dobra novamente e passa o ferro. Ela vai ficar assim. Eu vou usar aqui um pedacinho de manta R1. Eu vou abrir aqui, olha, e vou colocar esse pedacinho bem aqui, pra ficar fofinha a alça e ficar mais resistente. Aí eu fecho de novo, tá? Vou ajeitar aqui. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, tá? Ô Jaqueline, pode sim fazer com forro, mas aí é um passo a passo diferente, tá? Isso, Aninha, obrigada, porque às vezes os comentários, as perguntas vai passando e eu não vejo agora, tá? Quem puder aí responder a pergunta da colega. Eu passei então uma costura de cada lado e eu vou passar mais uma costurinha de cada lado. Eu vou dar um espaço de um pé de máquina a partir dessa costura que eu já fiz e vou passar uma costurinha aqui e outra costurinha aqui pra ficar bem reforçadinho, tá? Então ficou assim, ó, tá bom? Se quiser passar uma outra costura aqui no meio, vai ficar bom também, tá? Aí a gente ajeita as duas pontinhas. Vamos colocar ela aqui. Eu vou colocar agora com a peça já pronta, porque eu tô usando... Vou usar uma linha aqui da mesma cor da minha peça. Vai aparecer a costura aqui, mas fica super discreto, tá? Porque a linha é da mesma cor. Quase não dá pra ver. Agora, se você for fazer aí com uma linha de outra cor, vocês vão ter que colocar a alça bem antes, tá? Com essa parte separada, colocar e depois colocar essa parte. É outro passo a passo, tá bom? Como que a gente vai colocar a alça? Vocês lembram que aqui, não sei se vai dar pra ver, mas aqui tem uma costura assim, que é a costura do viés aqui de dentro, tá certo? A minha alça, ela tem que ficar do lado de cá dessa costura. Se a gente fizer do lado de cá, ela vai pegar no bolso. Então é do lado de cá. Deixa eu só medir aqui, porque eu não anotei essa distância para passar para vocês. 5 centímetros. Depois da costura, então, a costura tá aqui. Eu vou fazer pra cá. Aliás, desculpa. A costura tá aqui, eu vou fazer pra cá. 5 centímetros a partir do viés. 5 centímetros pra cá, vamos fazer uma marcação. Tô marcando com essa caneta aqui que apaga com ferro, viu, gente? E de cá,
A mesma coisa, 5 centímetros a partir do viés, vamos fazer uma marcação. Na alça, eu gosto de dar uma pequena arredondadinha aqui, porque a gente vai dobrar, e é pra não ficar aparecendo. Tá vendo? Dei uma pequena arredondadinha aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar um pouquinho assim. Um pouquinho, coisa de um dedo, certinho. Tá vendo? Eu vou dobrar e essa beiradinha aqui da dobra eu vou colocar bem em cima da marcação que eu fiz, tá? E aí a gente vai costurar, prender a alça aqui. Eita, minha linha soltou aqui. Deixa eu arrumar. Deixa eu conferir se vai ficar no lugarzinho certo. Vai. Já vou mostrar pra vocês como que é a costura que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então esse lado tá colocado e eu fiz assim, olha. Não sei se dá pra ver, eu fiz um quadradinho. Costurei aqui, vim aqui, distância de um dedo, vim aqui e passei uma costura no meio. Pode fazer um X também se quiser, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Pronto, aí minha alça ficou assim, ó. Tá bom? Deixa eu levantar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Desligar a máquina. Bom, gente, tá pronto. Eu coloquei a alça aqui. Olha só. Que gracinha. Deixa eu só fechar aqui por dentro ela ficou assim, olha. Bolsinho, bolsinho, bolso plástico, tá? E aqui vocês colocam um botãozinho tic-tac, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, eu coloco ele bem na beiradinha, tá vendo? Então aqui dá pra ele ficar em cima do plástico, tá? Se vocês forem colocar o botão mais pra cá, aí vocês têm que abrir o zíper e colocar por dentro do plástico, tá bom? Deixa eu só fechar aqui pra mostrar. Aí tem que passar o ferro, né? Pra ficar bem bonitinho.
Boa tarde, Ivone. Que bom que você achou que ficou lindo. Eu também achei. Olha que gracinha, gente. Olha. Prontinho. Muito bonitinho. O tecido ajuda bastante. Ah, Maria, por que será que você não consegue ver? Que pena. Olha lá, ó. Bonitinho, né, gente? Olha. Agora, antes de terminar, eu quero fazer algumas observações. A primeira é: dá pra fazer na máquina doméstica? Dá. Tá? Tranquilamente. Eu tenho aqui uma Singer Brilhance, pra quem já viu ela aí nas fotos, nos vídeos, tá? Dá pra fazer. O primeiro que eu fiz nela, tá bom? Mas o que que acontece? A máquina doméstica tem alguns cuidados que a gente precisa tomar para que ela não desgaste, não quebre agulha, não dê errado, não é verdade? Então é o seguinte, para vocês fazerem essa peça aqui na máquina doméstica, vocês precisam colocar uma agulha compatível, porque aqui vai ficar muita camada dos bolsos, tá bom? Vocês podem colocar aí uma agulha 16 para sentir segurança e até uma 18, tá? E outra coisa, na hora de fazer o acabamento, de passar o viés, que é pra finalizar, que vai estar bem grossinho, vocês podem aumentar o ponto um pouquinho. Isso quem for fazer na máquina doméstica, tá bom? Aumenta o ponto um pouquinho, coloca uma agulha mais grossa e vai bem devagarzinho, dá tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. Tá ok? Então quem tem máquina doméstica, não tem industrial, vai poder fazer? Vai, com certeza. Só que tem que tomar esses cuidados, tá bom? Outra coisa, esse tecido que eu usei nesse porta-jaleco aqui, ele não tem sentido, né? Os desenhos dele é tudo assim, de ponta cabeça, então eu não me preocupei com nada de posição de estampa, tá bom? Mas eu vendo sim, Tânia, mas tem tecido que tem sentido, por exemplo, esse daqui. Esse é um tecido que tem sentido. Para não ficar de ponta cabeça aqui atrás, eu precisei fazer. Ô Cidinha, não são moldes, tá bom, minha querida? São medidas e as medidas já tá aqui na descrição da live, já coloquei, tá bom? E também tem lá no meu grupo, no arquivo do grupo. Quem não faz parte do grupo, o link também tá aqui na descrição, é só clicar e mandar solicitação. Esse de flamingo, ele tem sentido. Então, o que que eu fiz? Eu tive que cortar ele. Olha aqui que aqui atrás tem uma emendinha. Tá vendo? Eu precisei aqui analisar aonde eu ia bem fechar minha aba. Cortei ele, virei essa parte assim e costurei de novo. Pra essa parte de trás não ficar de ponta cabeça, entendeu? Então ficou certinho. Tá? Esse aqui tá de ponta cabeça, porque eu abri. Mas aí depois que eu fecho, ele fica certo aqui. Tá bom? Quanto de tecido? 40 centímetros. Tá bom? Quem que foi que perguntou? Ah, agora passou, eu não sei quem foi que perguntou a quantidade de tecido. 40 centímetros dá pra fazer. Isso, deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu mostrar nesse daqui. A parte de dentro do bolso eu não usei o mesmo tecido, tá? Se for usar o mesmo tecido tem que comprar mais. Aqui eu usei um tricoline branco que eu tinha aqui. E aqui é entretela, então eu não coloquei tecido nenhum, tá bom? Se vocês forem colocar tecido da mesma estampa aqui do lado de dentro do bolso, tem que ser mais. 40 centímetros e sobra um pouquinho, tá? Só pode fazer sem viés, colocar forro, mas aí o passo a passo é outro, entendeu? Aí você teria que estudar aí como fazer sem viés. Deixa eu só ver aqui, tá passando muito rápido. A Marta, obrigado, viu, Marta? Deus abençoe. A Marta tá ajudando aí quem tá perguntando das medidas, como é aberto, como colocar o jaleco dentro. Bom, gente, aberto ele é assim, tá? Aqui tem um bolso.
para colocar estetoscópio. E o bolso maior coloca o jaleco. O jaleco tem que ser dobrado, tá? Jaleco dobrado. Esse bolso aqui pode usar para colocar luva descartável, termômetro, touquinha, né? Aquela máscara, tá? Oi, Zoraia, primeira vez? Que bom, seja bem-vinda. Marta, exatamente. Eu cobro. Vou falar sobre o preço de novo. Eu cobro R$55, tá? Isso, Marta, porque eu pago esses tecidos que eu fiz, esses dois. Eu paguei R$16,90 no tecido, R$16,90 o metro, tá? A manta, eu não me lembro quanto que eu paguei, porque essa daqui uma amiga trouxe pra mim de São Paulo, porque eu não comprei aqui, porque aqui é um pouquinho mais caro. Então, Marta, você tem que analisar isso, tá, meninas? Essa questão de falar assim, qual é a sugestão de preço? É exatamente isso, é a sugestão, é a minha sugestão. Eu coloco o preço de R$55, desculpa, tá? Mas depende da região que cada uma mora, depende do valor que cada uma paga no tecido, no viés, na manta, tá bom? Depende do tempo que cada uma demora para fazer, tá? Cada uma tem aí suas limitações, suas dificuldades ou suas facilidades. Tem gente que faz rapidinho, tem gente que demora mais. Isso aí, gente, tem que colocar no valor, tá? Tem que ver também os detalhes. Eu pensei em colocar um lacinho neles, mas acabei não colocando. Mas se você quiser colocar, tá? Que nem esse aqui eu fiz nem é uma telacê, fiz umas costuras. Se você for fazer um quilt livre, fosse fazer uma telacê mais pequenininha, aquela coisa que demora mais, você precisa cobrar mais caro, tá? Se você for usar um tecido digital, um tecido importado, você precisa cobrar mais caro. Porque senão aí você tá fazendo por hobby e vai acabar não ganhando dinheiro, tá? Então essa questão aí de que eu vendo a R$55, tô passando pra vocês o valor que eu vendo. Mas aí eu acho que cada uma tem que analisar todas essas coisas pra poder colocar o preço. Teve, Zoraia, um aumento muito grande, tá caro. Tá muito caro a manta, gente. Então a gente tem que prestar atenção aí na hora de colocar o valor, né? De nada, Ninha. Bom, gente, então é isso. A nossa peça ficou pronta. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu espero que tenha dado pra entender, tá? A vizinha acabou ligando aqui a furadeira. Então, às vezes, deu alguma coisa errada aí, mas eu espero que tenha dado pra entender. Quem tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, depois eu leio tudo com calma. Ou pode também fazer uma publicação lá no meu grupo. O link do grupo tá aqui na descrição da live. Toda publicação passa pela minha autorização, então eu vou ver todo mundo que quiser publicar lá. Então, se for uma dúvida, pode publicar, porque aí eu vejo e já na hora que eu liberar, já respondo, tá bom? Pode fazer com feltro? Quem que foi que perguntou? Jaqueline. Olha, minha querida, esse porta-jaleco é uma peça que a pessoa vai usar no dia a dia e ela vai precisar lavar constantemente, né? O feltro, quem aí me acompanha a página, me acompanha no meu perfil do Facebook, sabe que eu faço uma grande variedade de coisas em feltro também. Mas as coisas que eu faço em feltro... Ai, tá acabando minha bateria. Matheus, pega o carregador pra mim. Rapidinho, que senão vai desligar. Gente, se cair é porque acabou minha bateria, vocês me desculpem. Rapidinho. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Eu liguei, mas o meu celular vai desligar, tá? Então eu vou ter que terminar a live e a gente conversa aí numa outra ocasião, tá bom, gente? Tá com 12% só e vai cair, vai desligar o celular a qualquer momento, tá bom? Então eu vou deixando um beijo aqui pra todo mundo, tá? Eu tava falando do feltro. Vou continuar falando. Se cair, o feltro
eu acho que é pra lavar, tá? Ah, a gente vai cair vai acabar a bateria. Tchau, tchau. Um beijo.